boa noite, gente, tudo bem com vocês? Opa, virei a câmera, sempre faço isso, não sei porquê. Vamos lá, entrando ao vivo. Alexa, play music. Here is Spotify. Thank you. Olá, Vitória, já tá aqui, minha convidada maravilhosa, já vou chamar ela. Meu Deus do céu, boa noite, meus amores. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, já tá aqui, minha maravilhosa. Boa noite. Eu tô guardando a resposta dela aqui. Eu vou fixar aqui o nosso comentário. Ai, gente. Oi. A rainha inteira da beleza. Olha isso, eu não dou conta de uma médica linda dessa, não, meu Deus do céu. Tem nem estrutura para falar com a beleza toda dessa, meu Deus. Até parece, a quem fala. A rainha da simpatia tá mais linda do que nunca. Mais linda do que quando saiu aqui de Tangará. Oh, meu Deus, saudade, mulher. Como é que você tá? Tô bem, e você? Obrigada pelo convite. Imagina, Boa noite uma a todo honra. mundo que tá aqui. É uma honra participar aqui dessa sua entrevista. Você é uma Imagina. pessoa maravilhosa, carismática. Tô muito feliz. Oh, imagina, o prazer é meu. Foi assim, já estava no meu pensamento. Eu falei, caramba, eu tenho que conversar com a Camila, porque ela é excelente. A doutora Camila Ciarini, para quem não conhece, vou explicar, né? Como a gente se conheceu, foi no tempo que eu estava em Tangará da Serra, mas ela é irmã de uma grande amiga minha que eu morro de paixão, que é a Elô. E aí eu já estava com você nos meus planos, e a Elô falou assim, Kessia, a Camila, eu falei, mas meu amor, já está aqui, ó, mentalizado, já vai vir, calma aí que nós vamos falar com ela. E aí, como é que tá essa loucura de quarentena aí por Tangará? Olha, tá difícil, viu? Tá Tá difícil, acho que difícil? para todo mundo. Acho que tá difícil para todo mundo. Tá difícil aqui, tá difícil nos grandes centros, tá Uhum, difícil aí, né, fora do tá. país. Eu acho que é uma situação global mesmo. Por mais É, que aqui no Mato Grosso a gente esteja um pouco mais protegido, né, com menos casos, né, por ser uma região mais quente. Inclusive hoje até esfriou, tá fresquinho, choveu bastante aqui. Mas assim, a gente tem que agradecer porque realmente a gente é privilegiado de estar seguro, né? Assim, na medida do sim, possível, por sim. enquanto. E tem alguma medida, assim, em Tangará da Serra tá, tipo, as lojas fechadas? Como é que tá? Na verdade, eles fecharam, né? Logo que deu boom no Brasil, eles estão seguindo certinho, né? O Ministério da Saúde, a Uhum. OMS, a Vigilância Sanitária. Ficou fechado por uns 15 dias. O comércio ficou um pouco mais, agora começou a voltar com todas as medidas de segurança. Então, todo mundo usando máscara nas ruas, nos lugares, né? Nas lojas, nas conveniências, nos mercados, higienização das mãos, né, com álcool em gel. Alguns lugares até colocaram pias, né, tanto fora dos mercados como em algumas lojas. Enfim, tá tudo Para o pessoal dentro lavar a do mão. tem Ai, que tudo dentro legal. do correto, assim, bem legal. E me conta uma coisa, Camila. Você, obviamente, provavelmente, eu vou te falar por mim, né? Em casa, a gente tem uma tendência maior a abrir a geladeira toda hora, a ir no armário toda hora, numa despensa toda hora, porque a gente não tem o que fazer. Então, esse ócio acaba deixando a gente um pouco mais vulnerável a uma alimentação que não é correta. Mesmo que a pessoa ali tenha, tô fazendo dieta e tudo mais, eu acho que muita gente nessa parte meio que acabou, como diz a gente, né, falando um português meio chulo, jacando, né? É. A gente geralmente sabe que a gente pode, tem muita gente que segue algumas dietas que tem o dia do lixo, e aí agora eu acredito que o dia do lixo tem sido todo dia para muita gente. Uhum. Teve realmente um aumento das pessoas conversando com você, de seus pacientes e tudo mais, que tem acontecido isso, ou não, o pessoal está conseguindo controlar? Na verdade, isso foi geral, aconteceu comigo também, né? Então, ninguém tá ileso, na verdade, né? Então, realmente isso acontece, ainda continua acontecendo. Eu acho que tudo bem acontecer, né? Faz parte do momento. Acho que realmente esse momento não era um momento para se preocupar em ficar fazendo dieta ou, enfim, fazer nada que pudesse até comprometer a saúde, né? Inclusive, às vezes, ingerir uma quantidade menor de nutrientes. O problema foi que
nessa situação as pessoas comeram muita besteira, né? Então, muito industrializado, muito embutido, muito açúcar, porque o açúcar em si, né? Então, o doce, né? Os carboidratos, Chocolate, o chocolate, bolinho. os carboidratos em gerar pipoca doce, bolo, enfim. Isso é uma forma da gente alimentar as nossas emoções, né? Então, assim, se a gente tá triste, se a gente tá ansioso, se a gente tá feliz, se a gente tá preocupado, né? O alimento, ele acaba anestesiando. Ele acaba sendo uma droga anestésica. Então, quando a gente se sente, né, em qualquer uma dessas situações emocionais, nosso primeiro intuito, nosso primeiro ação é vou comer, né? Então, e aí, por exemplo, algumas pessoas que já eram sedentárias e aí ficaram dentro de casa e aumentaram ainda mais esse aporte calórico, com certeza ganharam mais peso. Agora, quem, por exemplo, já era, né, ativo, fazia exercícios, essas pessoas talvez ficaram, tipo, empatados, porque provavelmente conseguiram adaptar uma maneira de fazer exercício em casa, no quintal, enfim, né? Mas aconteceu isso mesmo com todo mundo. Comigo, com você, né, com a geral. Algumas pessoas têm mais tendência, né, tem mais genética a ganho de peso também, né, a gente tem que levar isso em consideração. Mas assim, eu sempre falo que o problema não é jacar, o problema não é errar, o detalhe está em saber a hora de pôr um ponto final, né? De parar, falar, opa, não. E não é nem pelo peso na balança, é realmente de você se olhar no espelho, da sua roupa começar a não servir mais, você começar a se sentir mal, e isso já gerar uma outra complicação, né? Que daí a autoestima vai lá embaixo, você já fica mais triste, aí você come mais ainda, enfim, vira um ciclo vicioso e vira uma bola de neve. Ou seja, a situação toda fez com que todo mundo sentisse, né, de uma certa forma, uma queda de energia, ficou um pouquinho para baixo. Aí você vai descontar isso em álcool e em comida, porque o aumento. Saiu até uma pesquisa sobre isso aqui nos Estados Unidos, em que aqui no meu estado, o álcool ele não é vendido no supermercado, existe uma loja própria para A Liquor Store. Isso, Liquor Store. O número de vendas da Liquor Store aumentou em 30% na quarentena. Aqui no Brasil aumentou em 200%. Então, tipo assim, imagina, Não, né? sim. É porque assim, ó, eu sempre falo, o alimento, né, a comida é uma droga lícita, né? Então a gente hoje entra numa farmácia, tem chocolate no balcão, tem sorvete para vender, tem refrigerante. Hoje as farmácias, por exemplo, é praticamente uma conveniência, é um mercadinho. Então, assim, é uma droga lícita que a gente tem acesso muito fácil, muito rápido, entende? Então, assim, a bebida, o álcool, o cigarro, as drogas são drogas que são... O álcool é uma droga lícita também, né? Então, é uma forma de você ir anestesiando as suas emoções. Então, às vezes, é muito mais fácil, né? Porque, querendo ou não, se você não for optar por comer, por beber, enfim, você vai ter que optar por se esforçar em buscar alternativas para controlar a ansiedade, sem ser medicamentosamente. Porque, assim, algumas pessoas já sofrem de ansiedade, algumas pessoas já são compulsivas, algumas pessoas já são depressivas. Então, essas pessoas que talvez já tenham até um diagnóstico ou não, essas pessoas precisam realmente de uma ajuda profissional, porque elas precisam, muitas vezes, de tratamento medicamentoso. Mas existem algumas maneiras, né, algumas soluções para tentar controlar um pouco esses sintomas, né? Então, assim, você olhar para você buscar uma leitura, você tirar um tempo para fazer uma meditação. Hoje a gente tem um monte de aplicativo de meditação guiada. Você se apegar na sua fé, né, com Deus, você ler uma Bíblia, você ler um livro, né, de autoconhecimento, autoajuda, é você olhar para você e falar, vamos lá. O que está acontecendo comigo? Olhar para os seus sentimentos, porque muitas vezes a gente fica tão assim alucinado olhando pro externo e a gente esquece de olhar para a gente. Então, isso acelera ainda mais o processo de ansiedade, o processo de compulsão. Então, acho que falta um pouco
essa questão do ser humano olhar um pouco mais para si, Pra buscar um si. pouco mais do autoconhecimento, porque eu sempre falo, a questão do engordar, emagrecer, ele não tem uma alternativa, não é Uhum. simplesmente, ah, não, é só eu não comer, ou é só eu fazer um monte de exercício, Que ou aí tá tal tudo bem. que aí tá tudo bem. Ou tal comida engorda, ou tal comida emagrece. Não existe um vilão e não existe, tipo, um mocinho na história. Na verdade, é um equilíbrio, né? O estilo de vida. É você olhar para sua saúde numa amplitude muito maior. Então, para você ver, quando você olha para sua saúde, você precisa analisar: será que eu tô dormindo legal, né? Porque muitas pessoas também nessa situação de estresse, de quarentena, inverteram todo o relógio biológico, Nossa, começaram a dormir mais completamente. tarde, começaram a acordar mais tarde, comer fora de hora. E isso também mexe com toda a nossa parte hormonal. Então, assim, aumenta realmente o apetite, desregula a questão de cortisol, adrenalina. Isso aumenta também a ansiedade, aumentando aí o apetite. Então, assim, teve vários fatores que não só a questão do alimento, sabe? Então, a alimentação, óbvio que é a primeira, o ponto-chave. Então, ter disponibilidade. Então, muitas pessoas, eu conheço e vi muitas pessoas que foram no mercado e fizeram, tipo, uma compra gigantesca, como se realmente fosse acabar as comidas do mercado. Então, você ter muita oferta dentro de casa é uma forma de você estar comendo o tempo inteiro. E se você tem só o necessário, ou se você tem alimentos de boa qualidade, você não ia estar ingerindo tanta caloria, entende? Caloria E é vazia. engraçado você falar isso, porque quando aconteceu essa história, né, do lockdown, que todo mundo falou, olha, vai fechar tudo, não vai funcionar nada, a nossa mente automaticamente já pensa e já coloca ali no carrinho coisas que são que não são fáceis de perder. Então é o quê? É macarrão, é pão, arroz, é massa, é não sei o quê, é pizza. Então, assim, é coisa que você consegue congelar e consegue comer depois. A minha compra, vou te falar pela minha compra, coisas que eu nunca tive aqui em casa, que eu nunca comprei no mercado. Eu fui numa distribuidora e porque aqui só eu e meu marido, são duas pessoas. Uhum. Então eu comprei uma caixa que veio 8 caixas daquelas caixinhas, 8 caixinhas daquelas de pacote de macarrão. Pra gente, em normal situação, sem brincadeira, acho que aquilo duraria um ano. Uhum. Porque a gente come muito fora, porque a gente come mais saudável, geralmente tal. Começou a quarentena, é macarrão toda hora, porque agora eu tenho isso aqui, eu comprei isso, porque eu achei que as coisas iam fechar e tudo mais. Então, assim, o consumo de carboidrato duplicou aqui em casa, para não falar triplicou, para não falar muito mais que isso, porque eu nem sei falar a palavra. Açúcar, eu comprei também, as ideias, né? Comprei uma caixa de chocolate Hershey's, de barra de chocolate, de cookies, que, sabe, tipo, e o meu marido, ele é igual a criança, eu ainda tenho um controle de ir lá pegar uma lasquinha e pronto. Enquanto ele não vê o fim de tudo quanto é doce, de tudo quanto é coisa, se tem 10 cervejas na geladeira, ele quer beber as 10 cervejas na geladeira. Tem 10 chocolates, ele quer comer os 10 chocolates. Tem gente que é assim, mas ele não faz porque, sabe? É porque ele não tem controle. É uma coisa que não está na natureza dele, ele não consegue fazer esse controle. E muita gente é desse jeito. Muita gente sabe que o alimento está lá, principalmente muito homem é assim, né? Jogando a bola para eles um pouquinho, mas a verdade ele sabe que o alimento está ali, então ele vai comendo, comendo, comendo. Às vezes já está tipo assim, ó, André Leão, meu marido também. Parece que não consegue, enquanto não vê o fim do negócio. Eu não sei se isso é uma cultura americana ou se também acontece com Não, brasileiros. acontece geral, acontece. Acontece mesmo. Assim, o que acaba acontecendo também, a diferença do homem e da mulher, isso é bem interessante, é que assim, o homem, ele sempre vai ter um metabolismo mais acelerado do que o da mulher. E o que acaba acontecendo em algumas situações? A mulher e o marido comendo a mesma quantidade. Então, obviamente, a mulher sempre vai ganhar mais peso do que o homem. Hum, Então, você fala assim, nossa, ele come, 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 eu engordo o dobro que ele. Porque o nosso metabolismo sempre vai ser diferente do deles. Então, não existe mulher e homem comer a mesma quantidade. A mulher sempre tem que comer a menos. E aí, nessa situação, às vezes, a mulher e o homem, né? O homem come mais, mas a mulher, ela vai chegando próximo da quantidade do homem. E isso aí vai realmente acumulando gordura. Porque assim, ó, que você falou tem muito sentido, né? O carboidrato simples, né? Ele tem uma rápida absorção.
ele estimula a nossa insulina e ele acumula muita gordura. Só que ele realmente ele é o carboidrato que é mais difícil de estragar, né? Os outros carboidratos, os carboidratos que são saudáveis, né? Não tem como não comer carboidrato. Mas os carboidratos saudáveis, que são as frutas, as verduras, os legumes, os produtos integrais, né? A gente tem uma dificuldade de estocar. Então, ele dura ali o quê? Uma semana, 10 dias no máximo. Mas aí, logo, você tem que fazer uma nova compra. Então, feira, né? A feira a gente acaba tendo que fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, acho que isso que faltou um pouco para as pessoas nessa quarentena foram se atentar à qualidade, na verdade, dos alimentos, né? Não pela quantidade, porque, obviamente, por estar com tempo ocioso, a gente ia acabar comendo mais. E também... Meu Deus, é um festival de bolo no Instagram que eu nunca vi igual. E também um pouco... Eu acho que também um pouco da falta de planejamento, sabe? De ter feito completamente. De ter feito um cronograma, sabe? De ter criado uma rotina, de fazer coisas que talvez você não tinha tempo antes e nesse período você pudesse ter colocado em prática. Você, sei lá, né? Tipo, arrumar uma bagunça ou, sei lá, estudar alguma coisa que você estava atrasado, fazer um curso que você sempre teve vontade de fazer, ou aprender um inglês, aprender uma outra língua, enfim. Eu acho que as pessoas ficaram tão... fixadas, né, no coronavírus e nas notícias, medo. no medo, na angústia, e aí foram alimentando esses sentimentos, porque a gente alimenta, né, os nossos sentimentos, isso aí é real, né? E aí entra algumas questões de algumas pessoas já serem mais ansiosas. Eu mesma sou uma pessoa extremamente ansiosa, então assim, eu sempre busquei, sempre trabalhei muito para cuidar disso. Porque senão eu também sou daquela que como até passar mal, até não ver o fim. Se tiver uma caixa de bombom, eu vou comer a caixa de bombom inteira. Se tiver uma caixa de bis, eu vou comer todo o bis. Então, assim, hoje eu consigo trabalhar um pouco mais a flexibilidade. Mas, assim, eu tenho essa questão da ansiedade que hoje eu reverto no exercício. Então, o exercício físico, para mim, é uma medicação poderosíssima. Por isso que eu faço doses diárias dela, porque me ajuda. Mas, assim, a meditação me ajuda muito, né? A meditação foi uma das coisas que mais ajudou a controlar a minha ansiedade. Só que aquela coisa, a gente também só faz quando a gente está passando por aquele momento. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que praticar, né? Aí, na hora que deu certo, eu abandono. Tipo isso. É igual dieta. Uma coisa que eu queria perguntar para você, porque vendo você falar, e assim, conhecendo seu trabalho de perto, né, como médica e tudo mais, a pessoa, quando ela vai no seu consultório, principalmente o psicológico é um fato importantíssimo que você tem que saber, né? Porque, assim, se a pessoa... doutora, eu quero emagrecer. Tá bom, mas se aquela pessoa é ansiosa, você tem que ensinar para ela como controlar a ansiedade, entendeu? Então, assim, para você ir num médico, porque a gente acha que assim, então tá, mas só me passa uma dieta. Não, a dieta não vai te ajudar se você também não controlar o restante, né? Digamos assim, tudo isso que você está falando, a ansiedade, o descontrole, o emocional, a autoestima, tudo isso tem a ver, né? Tudo isso corre ligado, assim, uma coisa com a outra, porque senão acaba você consertando, você fazer, eu vou fazer a dieta, mas você está fazendo a dieta, mas você não está vendo resultado rápido, aí você, né, digamos assim, sua autoestima continua embaixo, você continua descontando isso uma hora ou outra, você vai escorregar e vai cair, né, em tentação para comer alguma coisa, aí vai perder todo o interesse de voltar a fazer. Então, também trabalha esse psicológico, né, Camila? É que, na verdade, assim, eu sempre falo isso também. Não existe, por exemplo, uma pílula mágica, né? Não existe uma dieta específica. Essa dieta é a melhor, essa dieta é a que emagrece. Ou esse remédio é o melhor, esse remédio é o que emagrece. Não existe isso, né? A questão da obesidade, do sobrepeso, que é uma doença crônica, que às vezes a gente acha que é besteira, né? Que é só estética. Não, é uma doença realmente crônica, é uma doença inflamatória. É uma doença que existem vários hábitos alimentares. Então, assim, por exemplo, o meu hábito alimentar às vezes não é igual ao seu, que não é igual ao da Joana, da Maria, do Pedro. Então, o que eu busco sempre nas minhas consultas é olhar para o paciente, né? Olhar para o ser humano, olhar para os sentimentos dele, olhar para a história dele, coletar o maior número de dados possíveis de como foi a infância,
de como é a relação dele com a família, se ele tem filho, se ele não tem, o que ele faz no dia a dia, como são os dias dele, os finais de semana. Entender aquele outro ser humano, porque por trás de tudo isso existe uma dor, existe uma ferida, existe uma crença lá no fundo que possa fazer com que ele desconte isso na alimentação. Então, a alimentação, a medicação, são alguns detalhezinhos. Mas se a gente não entende o ser humano, né? Se a gente não tem aquela conexão e entender realmente as dores dele, a gente não consegue um bom resultado. Por isso que no ano de 2019, o ano passado todo, eu passei o ano todo estudando inteligência emocional, fiz formação em coach, eu fui estudar perfil comportamental para entender o que aquele paciente faz, o que ele não vai fazer, como que ele se comporta, como que é a rotina dele. E entendendo tudo isso, ficou muito mais fácil de obter mais resultados. Porque óbvio que a medicação, com a alimentação, com o treino, você tem um resultado. Mas a questão de você ter um resultado duradouro, né? Aquele resultado que a pessoa vai emagrecer e não vai mais engordar. E para isso ela precisa do quê? Se conhecer. Né? Ela precisa buscar dentro dela o porquê que ela alimenta toda aquelas dores. Então, realmente tem que... Não é tão simples assim, né? O Não é processo só de seguir emagrecimento. não é só seguir uma tabelinha com uma dieta e pronto, tô bem, né? Porque se fosse assim, tem um monte de dieta na internet, tem um monte, né? Existem vários aplicativos, existem vários tipos de dietas prontas na internet de 1.000 calorias, 800 calorias, existe 1.200, tem de tudo, mas não é só isso, né? É realmente, pelo menos nas minhas consultas, eu gosto muito de explicar para o paciente, fazer com que ele entenda o que o alimento faz dentro do organismo dele, como ele vai, como que cada alimento reage, o que às vezes é bom para ele, às vezes não é bom para mim, o que é bom para mim não é bom para ele, que cada ser humano é individual. Não existe uma Uhum. fórmula mágica, existe a gente olhar e entender o que vai encaixar melhor naquele perfil, naquela pessoa, naquela situação. Então, existem vários tipos de alimentação que são estratégias que a gente usa em alguns pontos, né, do tratamento, né, do acompanhamento da pessoa. Isso também vai de acordo com idade, com tipo sanguíneo. Você faz uma série de exames para poder fazer uma dieta, né? Uhum, sim. Depende muito de tudo, né? Depende da história mesmo. Então, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, se o paciente tem colesterol alterado, se ele tá com gordura no fígado, se esse paciente não dorme bem à noite, se esse paciente acorda muito tarde, se esse paciente pula a refeição, se esse paciente não come em casa, se esse paciente come em casa, quem cozinha, a quantidade de óleo Ingredientes. tudo, Uhum. assim, tem que olhar um todo. Tanto que às vezes, tipo, minha consulta dura 1h30, 2 horas, depende muito do paciente, né? Não tem um número específico, mas assim, é uma consulta realmente que eu busco extrair o máximo de informações possíveis para que eu consiga montar e fazer uma estratégia, né? Uma estratégia individualizada para que aquele paciente consiga realmente obter o resultado que ele deseja esteticamente também, mas eu sempre trago que assim, todos os pacientes, sendo magro ou não magro, né? O paciente sendo obeso ou sobrepeso, a importância de toda essa mudança desse estilo de vida como saúde mesmo, né? Uhum. Então, a gente só consegue, talvez, alcançar aquele corpo dos sonhos, fazendo o quê? Não é fazendo uma dieta. É realmente mudando todo o nosso estilo de vida. É mudando a alimentação, é aumentando a quantidade de água, é fazendo exercício físico diariamente, é controlando o estresse, fazendo ou um yoga, uma meditação, ou fazendo algum hobby que goste, por exemplo. Ah, a pessoa gosta de cantar, então faz uma aula de canto. A pessoa gosta de violão, então faz uma aula de violão. Alguma coisa que ela esteja ali por ela, fazendo alguma coisa por ela, para desestressar, né? A Uhum. pessoa, né, ter uma quantidade, uma exposição solar para ter a vitamina D, que é muito importante também nesse processo de No caso emagrecimento. aqui, por exemplo, muitas pessoas que assistem a live estão aqui, moram na mesma região que eu tô, que é uma região fria, né? Agora a gente vai entrar estamos na primavera, vamos começar a entrar no verão daqui a pouco, então tá começando a esquentar, mais ou menos, né? Porque hoje, por exemplo, tá 9 graus e tá frio, estamos no meio da Uhum. primavera, mas assim, a gente pode fazer essa suplementação da vitamina D
com as vitaminas, assim, que a gente Sim, compra no mercado? sim. Na verdade, assim, ó, quando eu e a Elu moramos no Canadá, a gente morou em Uhum, 2016 lá no Canadá. O Canadá é um país que faz muito pouco sol, né? Acho que a gente viu sol lá 2 meses, que foram julho e agosto, um pouquinho uhum, setembro ali, mas bem pouco. A primavera também tinha um sol, mas não tinha, tinha chuva, tinha frio, também era uhum. bem parecido. Mas assim, o índice, né, de suicídio, de depressão, eram muito altos, né, nesses lugares muito frios, assim, Boston, né, são cidades, como fala? Cidades cinzas, né, que não É, fazem muito uhum, sol. Então, lá todo mundo suplementava. Então, a gente tem realmente o certo, o correto é fazer uma dosagem, né? uhum. Verificar a quantidade, fazer uma suplementação discriminada, né? Indiscriminada também não é benéfico para a saúde, mas a gente precisa manter uma quantidade. Então, imagina, se aqui no Brasil, que a gente tem sol, né? Sobrando, existe um índice muito alto de hipovitaminose da vitamina D. A vitamina D aqui em todos os meus pacientes, a maioria é baixa. Então, a Olha, gente sempre faz uma reposição baseado no valor atual, né? Mas assim, o que é prescrito, né, que a gente fala, para aumentar a vitamina D é você fazer um uso pelo menos de 2.000 unidades diárias, né, em uso contínuo. Principalmente nesses lugares que são mais frios, fazer esse uso contínuo é bem benéfico, sim, para a então saúde. é diário mesmo? É diário, é Entendi. dose diária. Eu tenho uma pergunta aqui que é dois assessoria pecuária. É verdade que hábitos alimentares com baixa ingestão de carboidratos têm correlação com secar pele fina? Este procedimento pós-treino para hipertrofia pode ser levado como uma rotina por meses? Ou, acho que ou não, né, no caso. Você entendeu a Não pergunta? entendi. Não. É verdade que Uma dieta. hábitos alimentares com baixa ingestão de carboidrato têm correlação com secar pele fina. Eu Secar. acho que Ah, esse tá. ressecamento Entendi, de pele. entendi. Aham. E este procedimento pós-treinos para hipertrofia pode ser levado como uma rotina por meses? Tá, entendi agora. A pessoa perguntou se a dieta com baixo carboidrato é uma Uhum. dieta que é indicada ou específica para secar, para definição muscular. Ah, Sim, tá. né? Então, quando a gente quer dar uma diminuída na gordura corporal, dar uma secada, né? Dar uma enxugada, realmente a dieta low carb não é sem carboidrato, gente. É uma dieta low carb, é com baixo carboidrato, mas carboidratos de qualidade. Que aí entre os vegetais, os legumes, né, alguns tubérculos, né, batata doce, mandioca, alguns produtos integrais, então aveia, às vezes arroz integral, enfim. Mas isso tudo calculado para estar dentro da low carb, né? Uhum. Normalmente uma low carb é 100 gramas de carboidrato por dia, né? Que E isso é o aí, quê? Vamos supor, tipo, um pedaço de pão, digamos assim, uma não, ó, fatia. por exemplo, 100 gramas de arroz, por exemplo, 100 gramas de arroz seria o quê? 4 colheres bem cheias de sopa, tá? Ah, Seriam mais tá bom, 100 gramas né? de arroz. Não, 100 gramas de arroz tem 23 gramas de carboidrato. Ah, tá. Então, vamos pensar que se você pode fazer uma dieta low carb e você vai consumir 100 gramas de carboidrato, teoricamente, você poderia comer quantos gramas de arroz no dia? Então, peraí, são 4 colheres 23, é isso? 23 Basicamente, você vezes. pode comer 4 vezes, vai, vamos supor, Você vai. pode comer 400 gramas de arroz no dia. Você pode comer 100 gramas no café, 100 gramas no Isso. almoço, 100 gramas no lanche da tarde, 100 gramas no jantar. Um Não vai exemplo. deixar de comer, mas vai comer. Na verdade, tudo depende muito da distribuição da alimentação ao longo do dia, depende muito do horário que você treina, porque isso é uma coisa muito importante. Se você treina, o seu carboidrato, o principal horário que você deve ingerir carboidrato é na refeição pós-treino. No Então, pós, mesmo se for à noite, por exemplo, acabei de treinar mesmo, 8 horas da noite, vou comer alguma coisa depois. mesmo, Posso ingerir carboidrato? Não existe aquela deve. história de comer carboidrato depois de 6 horas da tarde faz mal.
Na verdade, não é que faz mal. Existe uma explicação fisiológica, né? Vamos supor que você não treina, você é sedentária. Então, Essa aí sou eu mesmo. é, no- nos dois extremos do dia, a hora que você acorda e a hora que você vai dormir, são os dois momentos que você tem um gasto energético muito baixo. Então, nesse momento, se você consome, por exemplo, um pão, ou um arroz, ou um bolo, você tem picos de insulina. E quando Uhum. você dá esse pico de insulina, você acumula gordura. Então, as duas extremidades do dia, tanto no café da manhã quanto no jantar, são momentos que a gente precisa ter refeições mais leves. Então, uma proteína com uma gordura saudável. Então, por isso do ovo, né, de manhã, porque o Uhum. ovo, ele é proteína e gordura, né? Um abacate, às vezes um shake, por exemplo, de whey, ou você fazer uma salada com uma carne, que é hábito, gente. Então, por exemplo, Uhum. às vezes fazer um atum ou fazer um salmão de manhã com abacate, comer comida, né? Fazer uma refeição. E no final do dia a mesma coisa. Então, você comer um grelhado ou você fazer uma sopa de legumes, né? Você comer uns vegetais cozidos ou assados e evitar nessas duas extremidades os carboidratos simples, que daí são as farinhas brancas, que é o trigo e o açúcar. Isso a gente precisa evitar. Isso a gente precisa evitar ao longo da vida, porque isso a longo prazo vai estimular a nossa insulina e quanto mais a gente estimula a nossa insulina, mais ela trabalha e uma hora ela vai cansar. E aí a gente vai criando resistência insulínica, podendo desenvolver no futuro um diabetes. Então, assim, a Hum. nossa alimentação, ela realmente é uma forma da gente evitar um monte de doença. A obesidade é uma delas. Mas a gente tem síndrome metabólica, a gente tem o diabetes, a gente tem resistência insulínica, a gente tem hipertensão, a gente tem doenças inflamatórias, como o cálculo biliar, que também é desenvolvido Uhum. pela alimentação errada, a apneia do sono, depressão, vários tipos de cânceres, né? O que alimenta as nossas células é a glicose. E quando a gente exagera nos carboidratos simples, que são os farináceos, a gente tem essa alimentação desesperada das células. E isso lá na Uhum. frente, hoje, a gente, porque são doenças crônicas e assintomáticas. Então, hoje a gente não sente. A gente vai plantando e a gente colhe lá na frente. Então, quando chegar aos 40, 50, 60, tudo que a gente fez hoje, aos 30, aos 40, aos 20, né? A gente vai colher lá no futuro. Ah, Então, a gente entendi. precisa cuidar da nossa alimentação, olhar para a nossa saúde, porque aqui está o quê? Aqui está a plantação. E a gente está regando. Só que a colheita não chegou ainda. Então, quando Nossa, chegar, entende? É uma vai ser coisa. tenso, né? Por isso que quando a pessoa fala assim, eu decido, hoje eu decido ser saudável, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o meu estilo de vida. Não se baseia só no que ela vai ingerir. Óbvio que a alimentação é uma coisa primordial, mas é no contexto geral. Então hoje eu decido ser menos estressado, hoje eu decido beber mais água, hoje eu decido começar a fazer um exercício, nem que for A uma água também é dança. importante, né? Pelo menos 2 litros por dia. Muito, Muito pouca muito. gente faz esse uso de 2 litros por Ó, dia. Muita até pouca aqui gente pode. você fala assim, ó, mais água, mais vida. Isso é uma coisa muito importante, porque a água, o centro da fome e da sede no nosso cérebro é o mesmo. Então, muitas vezes a gente está com sede e não com fome. Mas o que é automático? A gente A querer comida. comida. Então, você aumentar a ingestão de água ao longo do seu dia também faz com que você coma muito menos. Faz com que você diminua aquela ansiedade por estar comendo o tempo todo. Então, água é muito importante. E às vezes a gente acha, eu tenho que beber 1 litro, 2. E na verdade, o cálculo da água, ele é baseado pelo nosso peso atual. Então, por exemplo, eu preciso beber uma quantidade, você precisa beber outra. Então, é muito relacionado com o peso também. Então, isso também, né, dentro da mudança de estilo de vida, quando a pessoa realmente resolve. Por isso que o acompanhamento, né, médico ou nutricional é importante para que a pessoa ela comece a criar uma consciência real do que é necessário para se desenvolver uma vida saudável. Dormir bem, né? O sono Agora tem emagrece. muita gente. É mesmo? Uhum. Ai, meu Deus, vou dormir o dia inteiro? Não fala uma besteira dessa pra mim. O sono emagrece, principalmente quando a gente dorme durante a noite,
Porque a noite foi feita para dormir. E o dia foi feito para a gente fazer as nossas atividades. Então, a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano. E a gente precisa respeitar isso. Porque quando a gente dorme, né, pelo menos 8 horas, de 8 a 9 horas, né, por exemplo, das 10 às 6, ou das 11 às 7, enfim. Durante o nosso sono, a gente tem a regulação dos nossos hormônios. Então, a gente diminui a nossa insulina, que é uma acumuladora de gordura, né? E a gente aumenta outros hormônios que são contrarreguladores, que retiram o glicogênio da musculatura e do nosso fígado, né? Para gerar energia para que a gente passe uma noite, né? Com qualidade, mantenha o nosso corpo vivo. Então, assim, tudo faz sentido quando a gente começa a entender que não é só uma coisa. É Um multifatorial. todo. É um todo. todo. É um Não é todo. só uma dieta, não é só a alimentação, mas um todo, né? Como você disse. A É. Camila perguntou lá atrás, uma pergunta que eu quero te fazer, sobre o jejum intermitente, ou não só o jejum intermitente, como também longas pausas de alimentação. Porque, por exemplo, meu marido, ele acorda, não toma café, não come nada, mas ele toma o café, consome o café sem açúcar nem nada, mas é o que ele consome. Ele só vai comer durante o dia todo esse horário, que é 5h30, 6 horas, quando ele chega em casa. É o único horário que ele come, e come com vontade, né? Digamos assim. Que aí, eu não sei. Que é uma forma de jejum também. Como é que funciona o jejum intermitente? Você recomenda ou você acha que é uma furada? Eu super amo jejum, inclusive depois que eu também ganhei alguns quilinhos nessa quarentena, eu tô praticando, voltei a praticar o jejum fazem 2 semanas e com o jejum eu já consegui já voltar para o meu peso anterior, né, através do jejum. Só que aquela situação, o jejum não é para todo mundo, né? Então a gente tem que olhar muito a questão do comportamento de cada pessoa, se a pessoa já tem alguma doença instalada. Então, não é para sair fazendo a torta e a direita. Se a pessoa é uma pessoa saudável, vamos pensar, você não tem nenhuma doença crônica, não toma nenhuma medicação, quero tentar fazer o jejum? Legal. Então, vamos começar a fazer o jejum de uma forma correta, né? Então, tem uma quantidade de horas, tem o que você pode ingerir durante esse processo de jejum. Tem o que é importante você comer na quebra desse jejum, que isso faz diferença, porque assim, qual que é a ideia do jejum? É baixar a insulina, que é um hormônio acumulador de gordura, para que você comece a aumentar glucagon e adrenalina e retire, né, os ácidos graxos e use como forma de energia. Agora, se você faz lá 24 horas de jejum, 12 horas de jejum, 16 horas de jejum, e a hora que você vai quebrar o jejum, você pede uma pizza, você come um chocolate. O jejum, o emagrecer do jejum é um detalhe. O jejum tem um monte de outros benefícios. Desinflama, melhora o nosso sistema imunológico, retarda o processo de envelhecimento, diminui as células cancerígenas. Então, tem N coisas mais benéficas do que emagrecer. Mas se o intuito é emagrecer com o jejum, você tem que saber utilizar ele a seu favor. Então, por exemplo, eu estou fazendo jejum, vou quebrar o jejum com o quê? Não pode ser com carboidrato, porque senão você vai dar pico de insulina. A insulina é acumulador de gordura. Então, o que você pode quebrar o jejum? Com uma proteína e com vegetais, que seriam carboidratos complexos, ricos em fibras, né? Agora, por exemplo, a gente tem que olhar muito para aquele paciente que já tem compulsão. O que é compulsão alimentar? É aquele paciente que come muito num período curto de tempo. Por exemplo, cheguei em casa às 5 horas. Das 5 às 7, em 2 horas, eu como, e eu como até passar mal. Sabe quando a barriga estufa? E aí você ainda não achou aquela comida? Você queria uma coisa e você não achou. Mas você vai comendo, tipo, come um queijo, depois come e come. Isso é compulsão. É você comer muito num período curto de tempo. Então, para essas pessoas que já têm crises compulsivas, o jejum não é legal. Por quê? Quando ela faz esse jejum, ela chega depois que ela chega em casa, ou enfim, que ela fez esse jejum, ela pensa, né? Olha o inconsciente. Agora eu mereço, eu fiquei tantas horas sem comer, eu mereço comer o que eu quiser. E aí é onde entra
às vezes a pessoa acaba comendo até mais do que na janela alimentar, né? Se ela tivesse fracionado ao longo do dia, talvez ela comesse menos. Mas aí ela fica horas e horas sem comer e aí acaba comendo num volume maior. Então, assim, eu amo jejum, ele dá muito resultado, né? Como que você faz o seu? A Camila perguntou aqui também. É, Como que é o que você faz? Ó, varia muito do dia, mas o que eu mais faço é assim, eu janto até 7h30, normalmente, e eu almoço meio-dia, né? Então eu Ou faço seja, você normalmente pula uma refeição que seria o café da manhã, digamos o assim. café da manhã, isso. Eu pulo todos os cafés da manhã. Então eu faço 18 horas de jejum, né? Normalmente são 18 horas. E aí eu quebro o jejum na hora do almoço. Então sempre a quebra do jejum é com uma proteína, então normalmente uma carne ou um omelete e um vegetal. Então ou um quiabo, ou uma abobrinha, ou um alface, uma rúcula, um tomate. Eu evito, né, comer batata, mandioca, enfim, eu deixo para consumir um carboidrato um pouco mais rico 2 horas após a quebra, né? Para não dar um pico mesmo na insulina. Então, eu deixo ainda a insulina começar a subir lentamente. Então, a insulina ela vai subindo lentamente. Quando ela começa a dar uma subidinha, aí depois de umas 2 horas, eu vou e como, né, alguma coisa. Ou uma banana, ou um pão com atum, enfim, alguma coisa. A tapioca é um carboidrato, porque é basicamente mandioca, né? A tapioca, não é? Na verdade, isso é uma coisa que as pessoas elas têm um saudável, né? As pessoas acham Uhum. que a tapioca é mais saudável que o pão, por exemplo. E na verdade não. A tapioca é uma farinha, é um produto industrializado, refinado. Então, se a gente for ver, é uma farinha branca. Então, a tapioca, ela tem mais carboidrato, um índice glicêmico muito maior do que o próprio pão. Então, assim, não Caramba. trocar pão por tapioca, você tá, na verdade, trocando 6 por meia dúzia. Porque se você gosta da tapioca, do sabor da tapioca, ok. Mas você trocar o pão, achando que você tá fazendo, né, tá fazendo uma boa troca, não. Aí entra algumas estratégias que a gente pode fazer para melhorar isso. Quando a gente faz a tapioca, que é um carboidrato simples, de rápida absorção, a gente pode acrescentar fibras. Então, jogar uma chia, uma linhaça, um psyllium, porque a fibra ela diminui esse índice glicêmico, esse pico da glicose, e isso faz com que a gente estimule menos a nossa insulina. Então, quanto menos a gente mexer na nossa insulina, quanto menos porrada a gente der na nossa insulina, menos a gente vai acumular gordura. Então, assim, deixar para comer os carboidratos simples, que são as farinhas brancas, tipo os doces, os bolos, exceções. Não existe dia do lixo, existe uma refeição livre que você pode ter na sua semana, 2 refeições livres. Mas imagina, você faz dieta a semana inteira, dieta não, tá? Você se alimenta bem, você come bem, você bebe bastante água, você vai na academia, você cuida de você, você chega na sexta-feira, você tá, fiz tudo certo. Aí você pega, sexta-noite, um lanche. Sábado de manhã, tapioca, na hora do almoço, feijoada, à tarde açaí, à noite pizza. No domingo, igual. Ou seja, você volta para estaca zero. É o efeito sanfona. Então, as pessoas elas ficam nesse ciclo vicioso ao longo E não da sai do vida. lugar. Então, quando você começa a ter resultado no emagrecimento? Quando você entende que não existe um dia do lixo, né? Não existe um final de semana do lixo. Existe você ir trocando seus hábitos, né? Melhorando a sua alimentação, fazendo escolhas. E aí você ter uma refeição livre. Por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, hoje, o que você gosta? O que é aquela coisa que você fala, meu Deus, eu sou hambúrguer, eu Churrasco. amo. O meu hambúrguer. Churrasco. Daí, o que você gosta do churrasco? O que é a sua tara do churrasco, A assim? picanha. Não, mas a picanha ainda é uma proteína. Vamos Ah, pensar no... farofa com vinagrete. Então, assim, mas a quantidade sempre vai ser o que vai determinar, entendeu? É essa a questão. É Eu que eu sempre... só como picanha, farofa e vinagrete. Não como mais nada. Mas mas eu a farofa sempre... e vinagrete eu misturo ali, assim, vou Você comendo, sabe que sabe? eu sempre coloco churrasco
como um exemplo, né? Porque muitas pessoas não sabem nem montar um prato saudável, distribuir a proporção de carboidrato, proteína e gordura, enfim. E eu sempre coloco o churrasco como exemplo, porque no churrasco a gente tem uma overdose de carboidrato. A gente tem pão de alho, arroz, maionese, farofa, mandioca, enfim, é muito carboidrato. E aí, normalmente, as pessoas consomem tudo, né? Quando não E eu tem pão sempre de falo, queijo. eu sempre falo, tudo bem comer, não é para não comer, mas vamos aprender. Em um churrasco, você escolhe um. Por exemplo, hoje eu tô com muita vontade do pão de alho. Eu vou comer só um pão de alho. No outro churrasco, hoje a maionese está mais bonita, então eu vou servir um pouco de maionese. No outro churrasco, não, hoje eu tô com vontade de comer um arroz. A gente ouviu o nosso organismo, sabe? Ouvir a nossa intuição e comer um pouco intuitivamente, mas sabendo escolher. Se a gente for pegar todos os carboidratos, o volume vai ficar muito maior, o pico insulínico vai ficar muito maior, a gente vai acumular. E aí tem a cervejinha, daí tem o Isso que eu ia te perguntar, do álcool, se o álcool tem alguma influência nisso. Muito. Você sabe que cada grama de proteína e cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de álcool tem 7 calorias. Ou seja, o álcool, ele é mais calórico do que o próprio carboidrato. E ainda Nem tem vinho, mais. porque já ouvi falar até que Tudo. vinho, você toma uma taça de vinho, você tá Não, 1 hora de academia. Não. Tudo Já porque viu o álcool, 1 grama de álcool, que é 7 calorias, o álcool tem em todas as bebidas. O que é o probleminha da cerveja? É que além de ter a caloria do álcool, ainda tem a caloria do carboidrato, do trigo. Então fica um pouco mais calórico e acaba acumulando gordura na região abdominal, né? Então por isso que normalmente as mulheres largam um pouquinho mão da cerveja para manter aquela barriguinha um pouquinho mais seca, né? Mas lembrar que o álcool, quando entra no nosso corpo, vira gordura. Então o álcool ele já vira gordura direto, tanto que existe gordura no fígado pela alimentação e existe gordura no fígado pelo álcool. Então, lembrar que o álcool atrapalha muito quem quer emagrecer. Muito, muito. Nossa, gente. E eu sei que, assim, tem pessoas que não conseguem um jantar sem tomar uma cervejinha, sem tomar, sabe, uma taça de vinho, sem tomar alguma coisa. É basicamente como se fosse, sabe, tipo assim, elas pensam assim, diabéticos podem comer churrasco à vontade? Ninguém pode comer nada à vontade, gente, porque a vontade é muito, sabe? A vontade é muito. E assim, lembrar que cada grama de proteína e carboidrato tem 4 calorias. Então não adianta eu cortar o carboidrato, não vou comer mais carboidrato, e comer 1 quilo de carne. O valor calórico no final vai ser o mesmo. Então a gente precisa, na verdade, ter um equilíbrio alimentar, né? A gente precisa aprender a organizar os nossos alimentos na nossa rotina. Uma pergunta, Camila, você faz a pontuação, né, no caso, tipo, a soma durante o dia nas dietas que você faz? Como que existe essa... Porque aqui eu já vi, inclusive, um aplicativo que você coloca, né, tipo, coloca o código de barra. A maioria dos americanos comem fora, né? Então, assim, o código de barra, ou você descreve o que você comeu, e esse aplicativo, de acordo com o seu peso, vai contando as calorias para você. Tem alguma coisa relacionada a isso também? Assim, ó, na minha consulta, enfim, no meu tratamento, eu tenho a bioimpedância que me dá essa taxa metabólica basal. Mas assim, eu ia até falar sobre isso. Existe realmente os aplicativos. Eu acho que os aplicativos são muito interessantes porque a gente consegue fazer um diário do que a gente consumiu naquele dia, porque nem às vezes a gente nem tem noção que tá comendo demais. Só que quando a gente vai no aplicativo e lança tudo que a gente comeu, comi tal coisa no café, depois comi tal coisa no meio da manhã, quando a gente faz esse diário, esse histórico alimentar ao longo do dia, a gente, poxa, olha, hoje eu comi Caramba, comi muito. Porque a gente às vezes come e não percebe, né? Às vezes tem hábito beliscador, de ficar beliscando muito. Então, eu gosto muito, eu uso, né? Pra mim, eu uso o Fat Secret, eu amo ele. Mas tem o MyFitnessPal. O MyFitnessPal, ele tira mesmo o código de barra e já lança tudo certo. E é muito legal esses aplicativos, porque eles conseguem fazer a gente ter uma consciência, né? Se a gente tá exagerando
no carboidrato, exagerando na gordura, se a gente está ingerindo pouca fibra, se a gente está ingerindo muito sódio. Normalmente, quando a gente consome muito carboidrato, a gente acorda inchado, a gente fica retido, e aí não bebe tanta água, e tá sempre com aquela sensação, tô inchado, tô gordo, tô inchado. E realmente, quando a gente janta, por exemplo, uma pizza, um lanche, no outro dia normalmente a gente acorda demasiado, né? Por quê? Porque o sódio e a insulina acaba retendo água. E normalmente as pessoas não bebem a quantidade de A água quantidade adequada. necessária de água. E que eu ia te perguntar também é se o carboidrato ele ajuda também, não é ajuda, né? Mas ele que não está ajudando em nada nesse momento, mas se ele também pode alterar o humor da pessoa, criar Muito. irritação, essas coisas. Por isso que não existe uma dieta, não é no carb, né? Não é sem carboidrato. É com carboidratos de qualidade. E óbvio, quando a pessoa ela faz uma restrição muito abrupta, ela corta tudo, ela tende a ficar irritada, né? Ela tende a ficar irritada, ela tende a dormir mal, porque o carboidrato ele é importante para a nossa saúde, ele é importante para o nosso metabolismo, mas a gente precisa escolher eles melhores, né? Então, assim, carboidrato é tudo, né? Fruta é carboidrato, verdura, legume, tubérculo é carboidrato, os produtos integrais são carboidratos. Então, a gente só precisa começar a fazer trocas inteligentes. Então, como um arroz normal, vou trocar por um integral. Como um pão normal, vou trocar por um integral. Como não como muita fruta, vou tentar colocar 1 ou 2 porções de fruta no dia. Não como muito vegetal, vou tentar incluir um vegetal no meu almoço. Enfim, tentar realmente mudar a alimentação. Mas o carboidrato é muito importante, porque o carboidrato ele aumenta a nossa produção de triptofano, que é no intestino, e isso faz com que o nosso humor ele fique melhor, que a gente durma melhor. Então é importante que a gente consuma sim a quantidade, né, adequada de carboidrato ao longo do nosso dia. Algumas pessoas até precisam do carboidrato à noite para ter um sono de qualidade. Então é Olha. muito individualizado. Por isso tem que ter feito realmente uma consulta com um exame de sangue, com um profissional, para poder saber o que cada pessoa está precisando. A Josi perguntou aqui que tipo de suplementação que você indica para vegetariano com questão de ingestão de proteína. Olha, para quem é vegetariano, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, os carboidratos, as proteínas vegetais, elas também têm bastante carboidrato. Então, grão de bico, ervilha, feijão, lentilha, tem uma porção de carboidrato e uma porção de proteína. Então, assim, o que eu sempre oriento os meus pacientes que são vegetarianos ou que são veganos, o que eu sempre oriento eles a fazerem? A consumir, né? Pelo menos uma dose, depende muito do peso, né, gente? Isso é muito individualizado. Mas eu sempre indico uma suplementação mesmo, sabe? Então, whey protein de vegano, ou né, de arroz ou de ervilha, enfim, para que tenha esse aporte, né, de proteína, para que não leve a uma diminuição de massa magra, né, uma sarcopenia. Então é importante realmente a gente ingerir ou fazer uso de aminoácidos, né? Os aminoácidos hoje aí entram como uma suplementação que mantém, né, a produção da proteína, eles são precursores de proteína. Então eu sempre coloco aminoácido e tento colocar um aporte proteico aí através da suplementação quando não fazem ingesta de ovo, né? Às vezes alguns vegetarianos comem o ovo, ou às vezes comem o peixe branco, enfim. Então, depende muito de cada um, né? Mas a suplementação é bem importante. Tem algum tipo de alimento que também pode ajudar, assim, nesse sentido? Fora a questão da lentilha que você falou e tudo mais, do Então, na feijão e tal? verdade, assim, o que a gente tem que preocupar com os vegetarianos, os veganos, na verdade, são com algumas vitaminas e alguns minerais. Então, a maior deficiência nos vegetarianos é a deficiência de vitamina B12, né, e de ferro, que vem através da carne, né, porque são Uhum. as nossas maiores fontes. Então, existem outros alimentos que têm essa quantidade, né, de ferro e de vitamina B12, que daí entra a beterraba, entra o feijão, entra o brócolis, entra os vegetais.
Mas Uhum. mesmo assim, Kessia, até para Ainda vai quem ter insuficiência. até para quem é extremamente saudável, até para nós, né, que às vezes somos jovens, por exemplo, eu às vezes escolho exame meu e tô com deficiência, tipo de vitamina C, né, ou com uma deficiência de um zinco, enfim. Então, tem que ter essa individualidade, porque mesmo tendo a alimentação mais saudável do mundo, a gente não consegue ingerir todos os nossos vitaminas, todos os nossos nutrientes só pela alimentação, né? Em Infelizmente, a gente quanto não tempo consegue. você, de quanto em quanto tempo você recomenda que a pessoa realmente faça esse tipo de exame para poder ver? Porque a maioria das pessoas checa ali aquele exame mais assim, mais superficial, mas esse realmente que vai a fundo mesmo, de quanto em quanto tempo você recomenda? As vitaminas e os minerais eu peço uma vez por ano, né? Eu peço uma vez por ano e faço a reposição do que tiver faltando. E os outros exames vai ser muito decorrente de cada alteração. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente seja diabético ou esteja com uma resistência insulínica, com algum problema na glicemia. Então, a gente faz um ajuste na alimentação e a gente repete esses exames a cada 3 meses, 4 meses, depende muito de cada paciente, mas De cada paciente? normalmente a cada 3, a cada 6 meses, né? Se for de rotina, a cada 6 meses. Mas o que é de vitaminas e minerais eu colho uma vez ao ano. A gente está chegando já quase no finalzinho da nossa hora, então eu queria que você, que em primeiro lugar, né, já vou te agradecer desde então, obrigada por participar, que muito conhecimento que a pessoa tem, meu Deus, não aguento, ai meu Deus, quero te levar pôr numa caixinha um pouquinho do meu lado, a hora que eu for comer eu falo, vamos, não vamos. Ai, um beijo para sua mãe, para Elô, para seu pai, para toda a família aí, Ciarine, todo mundo, amo de Obrigada. paixão essa família inteira. Eles também. Todo mundo, meu coração, eu gosto demais, gente, não tem base. E deixa eu te falar uma coisa. A Michelle pediu para perguntar o seguinte: o que fazer quando, que é o que a gente falou, né? Quando a pessoa sofre de ansiedade e desconta tudo na comida. E aí? Olha, essa pergunta também veio na minha caixinha, eu queria falar. Eu até separei algumas coisas aqui para Uhum. ajudar. Então, primeiro, tentem Meditar. meditar. Então, existem vários aplicativos. Tenta pegar o primeiro horário do seu dia para olhar para você, seja 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Olhem para você, né? Façam uma meditação guiada. Existe meditação guiada específica para ansiedade, para tristeza, para tudo que é para sintoma. Então, Sentimento. sentimento. Então, buscar olhar para nós, né? Fazer uma meditação. Outra coisa que eu separei aqui que faz muita diferença, me ajuda muito, são as leituras, né? De autoconhecimento. Você buscar realmente estar lendo coisas que melhorem o seu intelecto, melhorem o seu humor. E terceiro, e o mais eficiente para mim de todos, é o exercício físico aeróbico, porque o exercício físico aeróbico, ele libera dopamina, serotonina, endorfina, e isso faz com que a gente, né, vá melhorando essa ansiedade. Afinal de contas, os antidepressivos, eles são recaptadores de dopamina, serotonina, né? Então, todos os tipos de antidepressivo, eles recaptam esses neurotransmissores que seriam da felicidade. E o exercício dá todo ele pra gente. Então, exercício é uma dose diária de antidepressivo, de melhorar a ansiedade, de melhorar o sono, de melhorar a fome, de melhorar a qualidade do nosso intestino. Então, façam exercício, façam meditação, bebam muita água. Até separei 5 dicas, né, para uma vida saudável, uma alimentação saudável, beber muita água, dormir muito bem, né? Controlar o estresse, fazer exercício e assim, cuidar, né, da gente, cuidar do nosso Eu. intestino, né, cuidar da nossa alimentação. Então, acho que é isso. Acho que para a ansiedade mesmo é olhar para si, ouvir, conversar. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Como eu posso fazer para mudar esse estado? O que eu estou disposta? Tenha um caderninho para você. Né? Esse é meu, ó, Camila Ciarini. Tenha um caderninho para você escrever, para você colocar. Se você for dormir, você vê que a sua cabeça está muito agitada, abre o seu caderno, escreve o que você está pensando, deita com a cabeça em paz. Então, né, ter essa conversa interna é uma coisa que trabalha muito a questão da ansiedade. Melhora, dá uma acalmada. Nossa, só de ouvir você falar, eu já fiquei até mais serena aqui, ó.
Camila, É muito muito bom. obrigada, meu amor. Ó, beijo de coração. Vamos fazer mais, tá? Obrigado, Vamos fazer eu uma mais pra frente pra amei. gente continuar conversando, tá Amei, bom? amei. Será que eu consigo salvar no meu Instagram essa live? Não porque foi no meu perfil, mas eu vou deixar no YouTube. Aí eu te mando de Tá bom, volta, tá tá? bom. Beijo, pessoal. Obrigada. Fica com Deus. Um Amanhã nós beijo, vamos gente. falar Obrigada. justamente sobre isso. Amanhã nós vamos bater um papo sobre saúde mental, complemento com Ótimo. saúde alimentar, né? Isso. Aí Perfeito. fica o convite aí para você também assistir com a gente, todo mundo que está aí Ótimo. conectadinho com a gente. Amanhã, Amo. saúde mental. Beleza? Isso aí. Beijo Um em todas beijo. vocês, Obrigada a todo carinhas mundo que maravilhosas. participou, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Boa Imagina. noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.